A Portuguesa já entrou sentindo. O Dinho era um jogador que tirava muito proveito disso. O Dinho começava a pressionar os jogadores da Portuguesa, falar coisas no ouvido. Tipo o quê? Tipo que ele falava assim pra mim, muito, eu lembro muito do Dinho, que ele falava assim, ele me chamava de, não sei se pode falar essa palavra aqui, de cocô de loiro. Cocô de loiro. Aí vai, cocô de loiro, vai lá, enche a cabeça dos caras que eu vou lá dar uma fala no ouvido. Aí eu ficava empurrando, né? Empurrando o zagueiro, empurrando o Galo, depois jogou comigo. O capitão, nossa senhora, mas como batia esse capitão, hein? Era bonzinho, não. Bonzinho só fora, lá dentro, mas jogava muito, um cara com a força de grupo. Só que aí eu explorava o nervosismo das pessoas e o Dinho chegava e falava assim, não encosta nele que senão vai sair porrada. E quando o Dinho falava isso, o jogador já ficava com raiva do Dinho. Então o Dinho, que era o jogador que chegava, que batia mais, é o jogador do meio que recebia mais faltas. Por quê? Porque os caras ficavam nervosos pra dar no Dinho, e o Dinho malandro, experiente, jogador já tarimbado, só dominando, tocando do lado, que ele gostava de... Só assim. O Ronaldinho até brigar com ele. Só eu entendia ele olhava e falava, ai, Gocô. Aí brincava. Então, assim, era um jogador extraordinário. Eu sempre falo isso quando eu estou lá no Olímpico, lá em Porto Alegre. O Dinho foi o principal jogador que o nosso time teve naquela competição, porque era um jogador que segurava a bronca. Eu tomava muita pancada e eu falava pro Dinho, não dá pra mim ficar lá não, os caras estão batendo demais. Ele falava, deixa comigo que eu resolvo isso. E ia lá dentro e resolvia, os caras davam uma acalmada. Boa bola pro Emerson, condição legal, a marcação é do capitão. Emerson tenta na habilidade. Ele passou pelo capitão, o cruzamento. Caiu, Carlos Miguel pediu pênalti. Falta dele, Carlos Miguel. Aos 12 minutos o Filipão fez uma troca. Pediu para que você jogasse como centroavante e o Zé Alcino fosse para a ponta. Ganhou o Paulo Nunes na boa. Já na grande área, ainda Paulo Nunes, de costas para marcação, rolou para o meio. Tentava o goiano, o Emerson perdeu. A bola chega no Carlos Miguel. O cruzamento para o Zé Alcino. Tirando o capitão. Insiste Carlos Miguel. E o tiro de meta. Olha a briga. Deu uma bronca no César, o capitão. Ficou à vontade por ali? Fiquei, até porque quando o Jardel saiu, Vitorino, o Filipão chegou para mim, conversou comigo, falou que o Grêmio estava contratando o Zé Afonso, né, um jogador alto, no estilo do Jardel, e perguntou que até o Zé Afonso entrar em forma, se eu poderia jogar naquela função, até porque era um jogador rápido, um jogador de muita técnica, de partir para cima, e tinha o Zé Alcino na equipe. O Zé Alcino era reserva, né, da equipe do Grêmio na época, e o Zé Alcino jogava muito pelo lado direito. E ele perguntou para mim se eu tinha condições de jogar naquela. Eu falei assim que sim, meu sonho era jogar na frente, porque muita gente me cobrava, né, que eu jogava no Grêmio, fazia partidas que levantava a torcida, porém não fazia muitos gols. E eu tava querendo aparecer agora nos gols, porque eu sabia que o jogador que aparece mais é o jogador o finalizador. Que fica pra jogador, marca gol. Até porque eu comecei a ganhar dinheiro depois disso também, né? Então, assim, eu acreditei em mim, o Filipão acreditou em mim, eu tinha que agradecer o Filipão também por isso, e ficava muito à vontade ali, porque eu também tinha Carlos Miguel jogando muito, Arilson jogando muito, o Emerson, né, jogando muito no meio campo, o nosso time era muito bom. Então eu me acostumei naquela área. E quando nós perdemos de 2-0, o Filipão trocou. O Filipão falou assim, não, vamos jogar com você aberto, Paulo Nunes e o Zé Alcino no meio. Só que quando o jogo começou, ele viu que a Portuguesa se perdeu, né, nessa nossa troca. E nós sentimos isso também, porque o lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Zé Roberto. E o Zé Roberto tinha muita força para atacar, muita força. Ele atacava muito, tinha que segurar ele. E quem podia segurar ele era o Zé Alcino, eu não tinha essa força para segurar. 2 minutos, um susto da torcida do Grêmio. O Darley sai com a bola, sai jogando com a bola, e o Caio rouba a bola dele e chuta, ele se recupera e consegue fazer uma boa defesa. Zé Roberto ganhou do Arce, a sobra fica com o paraguaio. De paraguaio para paraguaio, Rivarola voltando com o Darley, que sai jogando mal, botou no pé do Caio, vem a Portuguesa, Caio na entrada da área, bateu o Darley! Escanteio para a Portuguesa. E o Caio tinha o Alex Alves livre à sua direita. A importância do Darley para esse time era muito grande. Só que na bola saída, pelo amor de Deus, ele sempre jogava na linha no rachão. Ah, é? Foi o pior goleiro que eu vi. Ele e o Marcão. Desculpa, Marcão do Palmeiras, foram os 2 piores goleiros que eu vi jogando na linha. Então, assim, o Darley tinha uma força com a torcida, tem até hoje, quando eu vejo no Estádio Olímpico ainda, eu vejo isso. O
Danley era um jogador o símbolo do Grêmio, da raça, daquela coisa que o gaúcho gosta de bravo, de cara louco, sabe, então o Danley brilho, de brilho, isso. O Danley tinha isso, tinha muito. Então a gente sempre tirava pro Danley, porque o Danley xingava todo mundo também, discutia com todo mundo. E lá do gol ele me mandava para um lado, eu mandava ele pro outro. Então era assim, um cara que ajudava mesmo, mas ele tinha um defeito que era enorme, que era os pés, né? O Adilson falava, quando ele pegava a bola com os pés, podia todo mundo se preparar, ficava louco. Cara, o Danley tá lá com a bola no pé. Mas era um goleiro extraordinário, tá na história do Grêmio. Eu acho que na minha opinião, foi o goleiro da história do Grêmio, o goleiro que marcou, né, o nome na história do Grêmio. Deu frio na espinha? Deu, muito. E aí, quando nosso time, por um lado a torcida do Grêmio, como ela leva, ela também puxa, entendeu? Então, quando você sente que a torcida do Grêmio, deu aquele negócio, a equipe sente. E nessa hora, por isso que eu digo que o Dinho era muito importante na nossa equipe. O Dinho é um cara que trabalha a bola, segura a bola, ele sabe o momento certo vamos explorar agora. Não, agora vamos segurar. Então ele era capaz, no meio campo, de fazer isso, né? Tinha um Goiano também, que era um jogador também de muita técnica, muita qualidade. Então isso facilitava pra gente, mas tinha hora que a nossa equipe sentia o barco e aí que a gente ia de novo se recomprou para atacar de novo. E o Rodrigo Fabre, Paulo? O Rodrigo, no primeiro jogo, foi um dos destaques da partida. Ele era o cara a ser marcado, o Filipão pediu algum cuidado especial em relação a ele? Era um jogador habilidoso? Nós tínhamos 3 jogadores que a gente tinha muita preocupação na equipe da Portuguesa, que era o Caio, jogador experiente, jogador que segurava a bola, jogador que deixava o nosso time nervoso, até porque ele sabia conduzir muito bem a bola. O Rodrigo, que estava numa fase esplendorosa, jogando muito, chutando muito, um jogador que segurava a bola. E tinha o Alex Alves, que estava barbarizou o campeonato, foi um grande jogador na competição. Esses 3 jogadores, eu lembro muito bem que o Filipão disse que se a gente conseguisse neutralizar, era um passo enorme para conquistar o título. Lógico que tinha outros grandes jogadores, Alberto, Galo, Capitão, mas esses jogadores eram jogadores fundamentais na equipe da Portuguesa. Era, como se diz, a espinha dorsal da equipe. Então a gente tinha a incumbência de neutralizar. O Rodrigo não conseguindo criar situações para o Alex, ficou muito mais difícil. Eles tinham sempre um jogador colado, tanto no Rodrigo como no Alex, e tinha uma sobra ainda do Rivarola, né? Nesse dia jogou o Mauro Galvão na quarta zaga, marcando muito, tinha o Dinho de volante que marcava muito, então ficou difícil. Às vezes não é que o jogador joga mal, é que ele encontra dificuldades na marcação. Está jogando a Portuguesa, Zé Roberto, são 3 contra 3, ele bota a velocidade, prendeu, acabou perdendo. Dinho cedendo o lateral. Rodrigo tem pressa. Caio. Daí para Rodrigo. Passou no meio de 2. Linda jogada do Rodrigo. Bateu cruzado. A bola passou pelo Roger e pelo Alex Alves. Pois é, Paulo, mas essa Portuguesa do Rodrigo aos poucos vai crescendo no jogo. Por que o Grêmio, depois de um começo avassalador, recuou, parou? Normal, Vitorino. O Filipão, quando eu disse que ele fez essa preleção, ele nos pediu para tentar, né? Nós que a gente não saberia o certo se faria o gol em 15 minutos, mas que tentasse fazer o gol entre 10 e 15 minutos, porque era importantíssimo. Mas a gente sabia que a Portuguesa, mesmo sentindo, mesmo sabendo que estava jogando no Estádio Olímpico, que aquela pressão enorme, tinha que sair também, porque se a Portuguesa faz um gol na gente, ia complicar totalmente. Então, o que é a nossa equipe também? A nossa equipe tinha que sair, mas ao mesmo tempo se preocupar muito com a equipe da Portuguesa. Então, a nossa equipe sentiu também quando a Portuguesa começou a trabalhar a bola. A Portuguesa teve momentos que chegou no nosso gol, e eu lembro muito bem que o Dinho e o Goiano chegaram e falaram assim, vamos segurar agora, vamos trabalhar a bola. Já fizemos um, a gente precisa só de mais um. Vai sair esse gol, não tem que ser agora não, pode ser depois do segundo tempo. Então, a equipe segurou, porque a nossa equipe tinha jogadores experientes. A nossa equipe era muito experiente, a nossa equipe sabia a hora de segurar. Os mais novos ali, que era o Arilson, o Carlos Miguel e eu, a gente já tinha rodagem de vários clubes, de várias competições. Então, assim... Você era campeão brasileiro. Campeão brasileiro pelo Flamengo, né? E campeão carioca pelo Flamengo também. Então, a gente já sabia trabalhar isso. Só que a Portuguesa começou a vir pra cima. Zé Roberto, falta agora do Dinho, cartão amarelo. No primeiro do jogo, com 21 minutos no primeiro tempo. Aí o Dinho, o jogador que mais faltas cometeu no time do Grêmio. Rodrigo e Galo na cobrança. Partiu o Rodrigo, solta a bomba. Tiro de meta para Danley.
a equipe teve que dar uma respirada, começar a fazer a marcação forte, principalmente nesses 3 jogadores, para depois se recompor e vir para cima, porque naquele momento a Portuguesa teve um momento muito forte, né, na partida, que a gente teve que segurar.